Pessoal, dando continuidade aqui, né? Eu estou agora naquele contrata plano, onde o usuário ele digita algumas coisas, né? A gente colocou lá até meio avulso, e a gente capturava esses dados que ele digitava, né? Só que ainda a gente não enviou para nossa base de dados. E o que nós vamos fazer agora é fazer o envio disso para uma base de dados remota, utilizando o FET também, que a gente utilizou para recuperar os dados no, no vídeo anterior. Quando ele clicar em contratar, né, por enquanto não está fazendo nada, nós temos aqui o nosso botão de contratar, ele não faz nada. Quando o usuário clicar em contratar, a gente vai enviar esses dados lá para a nossa API. Eu criei aqui uma base de dados, que ela tem uma tabela plano, que a gente utilizou anteriormente, e uma tabela contrato, com ID, nome, endereço, cidade, estado, telefone, e-mail e o código do plano. Então a gente vai enviar para ela. Tem lá um código PHP que vai receber esses dados e armazenar no banco. O código PHP, deixa eu mostrar ele aqui rapidamente, se vocês acharem necessário, eu posso detalhar. É esse aqui, ó, inserir plano. Ele simplesmente recebe os dados, se tiver tudo preenchido, ele chama o grava contrato que está lá em DAO. Se não, aí mais aqui é geração de mensagem de erro, é, aqui os cabeçalhos também, né, necessários para que a gente consiga acessar de uma origem diferente. Mas o que tem de diferente está lá em grava contrato, está em DAO, que é o estabelecimento da conexão com o banco, a montagem do SQL, a preparação do SQL, a vinculação dos parâmetros e a execução desse comando. E aqui também está com as mensagens de erro. Quando a gente coloca em produção, a gente tem que tirar isso aqui e colocar umas mensagens mais simples e diretas, né, para não ficar dando pista do nosso banco de dados. Mas aqui a gente está em desenvolvimento, elas podem ficar. Se precisar de mais detalhes disso aqui, vocês me falem, que eu passo para vocês. Bom, aqui então no botão de contratar, quando ele for acionado, né, então a gente vai programar aqui no on-press dele, a gente vai executar uma função. E que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um fetch, muito parecido com aquele que a gente fez para recuperar os dados, só que a gente vai passar algumas opções para ele. O que seriam essas opções? Dizendo que é método post, né? Porque o método padrão é get, se a gente não colocar nada, ele vai entender que é get. E também quais que são os parâmetros, né? A gente tem que passar esses dados todos para ele aqui, ó, nome, endereço, cidade, estado, e-mail, telefone. Os dados a gente pode passar de várias maneiras também, inclusive essa conexão pode ser feita de várias maneiras. A que eu vou usar aqui é utilizando uma API também derivada lá do desenvolvimento web, mas que está disponível aqui para a gente e que funciona nas plataformas diferentes, que é a seguinte. É uma API chamada FormData. Qual que é a vantagem de utilizar isso daqui? Se eu tivesse um formulário, eu já pegaria isso direto do formulário, sem ter que ficar preenchendo. No nosso caso aqui, que a gente não tem uma tag form, né, igual lá na web, a gente pode ir dando append nela, e na hora de passar, a gente não tem que especificar se é JSON, se é form data, porque esse tratamento ele é feito de maneira automática. Então eu vou fazer uns append aqui, vou colocando, então vou adicionando os meus dados que eu tenho que mandar lá para o meu servidor. No caso, o primeiro parâmetro é o nome que o PHP vai utilizar para recuperar esse dado lá. E o segundo parâmetro, né, é a variável que eu tenho aqui no meu código JavaScript que contém o dado que vai ser passado. Então, esse nome aqui é o nome de referência lá para o PHP. E aí eu vou ter endereço,
variável endereço, cidade, estado, cidade. Lembrando que esses nomes aqui poderiam ser um diferente do outro. Esse aqui é a minha variável aqui do meu código, e esse aqui é o nome que o PHP vai usar para receber esse dado lá. E-mail, e telefone, telefone. E ainda eu tenho que passar também o nome o número do plano, né? Ir lá no PHP como que eu estou recebendo, que eu não estou me lembrando agora de cabeça. É plano só. Então a ID do plano vai como plano. E onde que eu vou achar esse ID desse plano? Nós já colocamos ele, nós não chegamos a colocar ele aqui não, mas ele está vindo aqui também, ó. Esse objeto, ele tem um ID. Não sei se vocês lembram, mas lá na consulta ele tem um ID. Se vocês não conseguirem achar isso lá, deixa eu vou colocar ele aqui direto. Mas se vocês não conseguirem achar ele lá, vocês me falam que eu mostro para vocês. ID, se não me engano. Tá, se vocês não acharem isso, vocês me falem que a gente mostrada nisso. Beleza. Os meus dados estão preenchidos. Aí, para facilitar, né, a questão de facilitação de código, eu posso criar aqui uma variável constante, desculpa, como conjunto de opções, né? Dependendo da situação, eu posso passar uma quantidade grande de opções. Então, às vezes é aconselhável criar separado, depois na hora de chamar, passa só a constante opções, aí evita de ter que ficar criando as opções lá dentro da chamada do fetch. No caso, eu vou falar aqui que o método é o host e que o corpo da minha requisição são aqueles dados ali. Eu não preciso especificar que está em formato JSON ou que está em formato de URL codificada, enfim, não preciso especificar porque quando utilizando o fetch junto com o form data, isso já é interpretado automaticamente. Beleza, e agora então eu faço o fetch. Esse fetch eu tenho que especificar, em primeiro lugar, para qual URL que esses dados serão enviados. Eles serão ser enviados para a minha URL que está lá no webhost. Deixa eu lembrar o nome dela aqui. Webhost. Se não me engano, é inserir contrato. Já tem ela aqui. Se não tivesse, eu teria que entrar lá no webhost para eu conferir, mas é isso aqui, ó. Inserir contrato. Se eu tentar acessar por aqui, diretamente está dando dados ausentes ou incorretos, né? Porque eu estou tentando acessar um código PHP que vai gravar dados do banco de dados sem passar esses dados para eles. Mas aí quando o acesso for feito lá pela interface, a gente vai ter esses dados. E aí a gente tem que passar também as nossas opções como um parâmetro aqui, ó. Beleza. Fizemos essa chamada, agora é fazer a interpretação do resultado dela, né? Um pouquinho parecido com aquilo que a gente fez lá na listagem. Bom,
A primeira coisa é que vai vir uma resposta na forma desse objeto. Objeto de resposta, né? Um objeto response. E nós vamos extrair o JSON dele. E aí, o resultado desse JSON, nós vamos extrair o que a gente quer. No caso, o que está vindo para esse daqui? Fui lá no código da API, tá? Esse aqui é o código da API de novo. Tá vindo só um array mesmo. O inserir contrato, ele tem aqui, ó, esse array que está com essa seguinte mensagem: erro ao gravar os dados, que é uma mensagem genérica. Aí ele tenta fazer a filtragem, e se essa filtragem aconteceu corretamente, ele pega o resultado do grava contrato e joga nessa variável de retorno. Então, se isso aqui aconteceu, o que vai estar na variável de retorno foi o que foi retornado lá pelo grava contrato. Agora, se isso aqui deu erro, ele vai colocar aqui dados ausentes ou incorretos. Então, pode ser que seja essa mensagem, ou pode ser que seja uma mensagem gerada por aqui, ó, que é contrato enviado com sucesso, ou então uma mensagem de erro do, do preparado, né? Ou então uma mensagem de erro da conexão. Só que todo caso está na forma de um array cuja mensagem está na posição status. Então, diferente de como foi gerado, eu tenho a mensagem gravada no array na posição status. Essa aqui nunca vai aparecer, a gente poderia até deixar vazio aqui. Beleza. Então, esse meu JSON, depois que ele já estiver aqui pronto, eu vou ter ele como um objeto e a propriedade que ele tem se chama status, não é isso? Aí eu posso dar um alert, posso dar um console, eu posso mandar escrever na tela, enfim, aí fica a cargo de programador, né? JSON ponto, eu tô dando um alert, tá? Status, né? Isso, status. Isso não é o status, então esse status é uma variável que eu criei lá para o meu array. Não é o status da response, não. Response também tem um status, tá? Que aí é para falar o status da conexão, se foi ok, se falhou, enfim. Beleza. Então, o que a gente tem aqui? A gente junta os dados nessa variável dados. A gente junta os dados com as demais opções nessa constante de opções. Aí a gente faz a solicitação utilizando fetch e a gente trata o retorno dessa solicitação, capturando o JSON que está lá dentro e mostrando com alert o status desse JSON. Vamos ver se vai rodar. Vou contratar aqui o de 40. Vou colocar qualquer coisa aqui, tá? Eu mando contratar. Contrato enviado com sucesso. Se a gente conferir lá no banco, isso vai estar lá. Deixa eu cadastrar um que não existe aqui, só para a gente conferir. Já tem uns nomes aqui. Vou contratar Maria Luz, da Rua Z, número 1000, bairro Beira Nova. É de Reginópolis, Minas
mais e-mail ab.c arroba e e qual que é o telefone? Beleza. Tá? Tá enviado com sucesso. Aí, se a gente conferir aqui, atualizar, né? Tá atualizando, demora um pouquinho. Eu tenho aqui o meu cadastro lá na base de dados. Aí, o que a gente poderia fazer, se quisesse algum processamento, né? Nesse caso, eu vou só navegar para a página inicial de novo. Então, eu vou navegar para a página inicial. Aí, relembrando aquilo que a gente viu lá do rotas, quando eu preciso mexer nas rotas, eu tenho que receber parâmetro de rota aqui, né? Navigation. Ou se eu estivesse utilizando props direto aqui, eu teria que usar o props.navigation. Isso aqui é mais ou menos essa questão aqui, ó. Quando a gente tem, aqui eu tenho um array, né? E eu já estou falando que eu já estou declarando duas variáveis com as partes desse array. Aqui eu tenho um objeto, eu estou declarando duas variáveis com algumas das propriedades desse objeto. Então eu já estou pegando por partes desse objeto. Navigation, aí eu consigo usar aqui o meu navigation.navigate. A página principal tem que saber qual nome que eu dei para essa rota. Eu ainda não coloquei um arquivo separado para rotas, mas está lá no meu arquivo principal, que se chama principal mesmo, que é essa aqui que é a minha janela principal, né? Então eu vou colocar esse nome lá. Aí eu vou navegar aqui. Se eu contratar um plano, agora eu posso colocar um qualquer de novo. Eu não vou conferir lá no banco. Contrato enviado com sucesso e já navegou para cá. Talvez dá para a gente tentar fazer algum efeito ali para esperar, né, tal, mas não vou mexer com isso agora não. E esse código eu testei aqui, roda também no Android, tá? Então é um código que ele é genérico, então eu acredito que ele rode no iOS também, mas eu não testei, eu não tenho iOS aqui. O que eu testei foi no navegador e no Android, e ele rodou nos dois. Obviamente, código simplesinho, para botar para rodar tem que fazer alguns controles, alguns ajustes, né? Mas só para a gente entender o funcionamento da coisa. Então é isso, vou finalizar aqui, até a próxima.